Nós vamos falar sobre integral definida. Para alguns de vocês, pode trazer algumas surpresas, algumas coisas assim inesperadas. Vamos ver. Olha só, todos vocês estão acostumados a lidar com gráficos, né? Gráfico é uma coisa muito útil, né? Eles são muito úteis por causa da informação visual, né? Claro, aqui, se fosse o preço de um ativo ao longo do tempo, aí você olha e já entende tudo. O preço foi subindo, 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 até esse dia aqui, e depois começou a cair, vem caindo e tal. A informação visual é muito clara. Agora, os gráficos têm os seus segredinhos escondidos, né? Por exemplo, vocês viram lá em Matemática 1. Se você chegar aqui e traçar uma reta tangente ao gráfico, nesse ponto aqui, essa reta te dá informação sobre o que está acontecendo ali. Vocês lembram disso? Qual é a informação que uma reta tangente a um gráfico te dá? Aqui nesse ponto, tangenciou. Então, o coeficiente angular dessa reta é igual à taxa de variação desse ativo nesse momento. A taxa de variação do valor, né? Aqui, digamos que era o valor do ativo. A taxa de variação do valor desse ativo nesse momento aqui, dado pela variável x. Vamos chamar até de t, de tempo. Pronto. Então, seria uma f de t. Aí. Ok? Então, nesse momento, o valor do ativo está crescendo, mas está crescendo a uma certa taxa, né? Não basta, na prática, você só dizer, isso cresceu, isso aqui desceu. Isso é muito vago, né? Cresceu com que taxa? Rápido, devagar, taxa alta, taxa baixa, né? Por aí vai. Então, o coeficiente angular da reta tangente, lá em Matemática 1, vocês viram, é igual à derivada da função naquele ponto. Ou seja, é a taxa de variação da função naquele ponto. Tá? Bom, agora hoje a gente vai ver um outro segredinho dos gráficos. Alguns talvez já conheçam, mas muitos não conhecem. Imagina que eu seleciono aqui dois instantes, T1 e T2. Então, fica delimitada aqui uma região entre a curva e o eixo X. Estão vendo lá? Olha só, a área dessa região traz informações sobre o que está acontecendo ali. Costuma trazer, ou melhor dizendo, pode trazer, muitas vezes traz. É um negócio estranho, mas uma área, tem uma curva aqui toda torta, né? Aí tem uma área entre a curva e o eixo X, e isso, sim, isso traz informação sobre o que está acontecendo aí. Índices econômicos, alguns deles são calculados assim, através de áreas. Você quer ver uma coisa que é muito comum calculada através de área? Vocês vão lidar com isso na estatística. Eu ainda vou fazer alguns exemplos com vocês. É assim. Lá na estatística, você está analisando um certo problema e quer saber qual a probabilidade de um certo evento ocorrer. Você analisa a situação. Isso é uma das maneiras de fazer, não é a única, claro, mas é uma maneira muito utilizada. E, em certos casos, é a maneira viável de fazer. Você analisa a situação, forma um certo gráfico. Essa função aqui recebe um nome, depois nós vamos discutir isso assim rapidamente, mas vocês vão ver isso muito no curso de estatística. Essa função é chamada de função densidade de probabilidade. E aí, calculando essa área, a área dessa região, o valor dessa área vai te dar a probabilidade do tal evento ocorrer. Estranho pra caramba, né? Muito estranho. O que uma área tem a ver com a probabilidade, né? O que uma área tem a ver com o índice econômico? Tem. São segredinhos dos gráficos. Os gráficos, olha, o gráfico não é só uma linhazinha, ele não é só um rabisco, ele é cheio de segredos dentro dele. A reta tangente era um deles, essa área é um outro. Tá? Olha,
Você quer ver um exemplo assim, que vocês certamente já ouviram falar muitas vezes? Aquele índice que dá o grau de concentração de renda de alguma população, de uma cidade, um país, de uma região. Por isso você liga a televisão, está lá o Jornal Nacional. Ah, porque a concentração de renda aumentou muito durante o último ano aqui no Brasil. Como é que ele mede concentração de renda, né? Aí você pega lá na internet, tem alguém falando: ah, a concentração de renda na Dinamarca é muito baixa, a renda lá é muito bem distribuída, não há muita concentração na mão de alguns, né? Como é que eles calculam isso, né? Por estranho que possa parecer, é feito lá um gráfico usando dados sobre a economia daquele local, e aí uma área, olha só, que fica entre duas curvas, representa o índice de concentração de renda. Esquisito? Todas essas notícias que você ouve na televisão, na internet, no Instagram, onde for, tudo que você ouve falando de concentração de renda sai daqui, desse cálculo. Você traça duas curvas e a área entre essas duas curvas, quanto maior ela for, maior a concentração de renda. Então, você analisando ali o valor daquela área, você vai saber se há muita ou pouca concentração de renda naquele local, né? Aí você vê, se você pegar pela internet, bater lá a concentração de renda no Brasil, você encontra até por estados, às vezes até por cidades, por municípios, mas por estados sempre tem. Aí você vai ver, lá no Piauí a concentração de renda é muito maior do que lá no Paraná. Você vai ver coisas desse tipo. Tudo calculado assim. Áreas em gráficos. Então, parece uma coisa de maluco, né? Vamos brincar de calcular área. Vamos ficar aqui umas 2 aulas, pelo menos, só brincando de calcular áreas. Mas não é brincadeira, né? É porque essas áreas, elas têm um significado, tá? E elas trazem informação. É um segredinho dos gráficos. É uma informação oculta que tem em qualquer gráfico. Percebeu? Quer ver um exemplo simplésimo? Olha só, imagina aqui, isso é uma curva de demanda aí para um certo produto. Aqui é a quantidade demandada, digamos, mensal, só para fixar ideias. E aqui é o preço unitário do produto. Então, digamos que aqui tenha um dia o preço unitário era de R$ 3. Sei lá que produto era esse. Nesse dia, ou melhor, quando o preço foi mantido em 3, durante aquele período que o preço foi mantido em R$ 3, verificou-se que a demanda mensal era de 1.000 unidades. Por exemplo, estou inventando aí os dados, né? Olha só. Então, qual era a arrecadação mensal na venda desse produto quando o preço era 3? Quanto se arrecadava? Quando fixou o preço em 3, então, por mês, estava arrecadando quanto? Poxa, se o preço unitário é 3, então sendo demandadas, vendidas, né, 1.000 unidades por mês, então, por mês, está faturando 3 vezes 1.000. 3.000 unidades monetárias, de reais, pronto. Estão sendo arrecadadas por mês, quando a coisa está batendo aqui nesse ponto. Quando o preço unitário foi fixado em 3, o que correspondia a essa demanda aqui. Né? Bem óbvio isso, tá? Supondo que esses valores estejam reais, estejam corretos. Agora, repara só, qual é a área desse retângulo aqui? Você calcular a área desse retângulo. A área de retângulo é base vezes altura. Epa! Olha só que coisa engraçada. A área desse retângulo é 3.000. É exatamente a receita mensal arrecadada quando o preço é 3. Bem óbvio de ver nesse caso, né? Aqui não é tão óbvio, aqui também não, mas você vê uma área te dando uma informação sobre recursos financeiros. E é isso que a gente vai
com isso que a gente vai lidar nas próximas aulas. Tá tranquilo aí? Pegaram a ideia? Segredinhos dos gráficos. Então, eu vou desenvolver essa ideia primeiro aqui nos slides, tá? Vamos passar para slides. Alguém quer fazer alguma pergunta nesse momento? Não? Então, vamos aqui aos slides. Está aqui. A ideia básica, primeira coisa que nós vamos fazer é achar a área que fica nessa configuração. Eu tenho uma curva que está acima do eixo X, e aí eu quero saber essa área entre a curva e o eixo X. Olha, aí tem duas abordagens fundamentais. A primeira abordagem é a de fazer uma aproximação, fazer um cálculo aproximado. Cálculo aproximado. Vamos lá. Como é que eu vou fazer uma aproximação? A ideia mais básica, mais simples, e que funciona muito bem, e que é antiga, né? Bem de tempos antigos, hoje em dia tem técnicas mais modernas até, mas a ideia basicona mesmo, que deu origem a esses troços todos, olha só, é você aproximar a região por um monte de retângulos. Viu lá? Ali embaixo ali da curva, eu encaixei 4 retângulos. A área de retângulo é muito fácil calcular, base vezes altura, fim. Se eu somar a área desses 4 retângulos, vai ser uma certa aproximação para a área da região R, que está ali do lado esquerdo, né? Aquela área redondinha em cima, curva em cima, né? Repara, alguém vai chiar, né? Vai ter gente falando, pô, mas essa aproximação está meio tosca, né? De fato está, mas não está tão tosca quanto parece, por incrível que pareça. Olha, você vai dizer, pô, mas tem uns bicos para fora, bico para dentro. Olha aquele primeiro retângulo ali, o da esquerda. O primeiro retângulo da esquerda ali, que pegou ali bem no ponto A. Ele tem um bicão para fora e outro bico para dentro, né? Do bico para fora, ele está contando mais área do que realmente existe. No bico para dentro, está contando menos área. Na verdade, aqueles bicos para fora e para dentro, mais ou menos, se equilibram. Então, essa aproximação aí não é tão ruim quanto parece, mas, com certeza, não está longe do ideal. O que a gente faz para melhorar essa aproximação? Alguém tem alguma ideia? Bem simples. É só aumentar o número de retângulos. Olha lá, quando você tem muitos retângulos, eles vão ficando fininhos. Aí aqueles bicos, olha só, aquele bico que era cada bicão enorme no desenho anterior, os bicos agora vão ficando pequenininhos. E o erro da aproximação, se você somar todas essas áreas aí desses retângulos, o erro da aproximação agora vai ser bem pequeno. Vai ser uma aproximação bem razoável. Alguém poderia dizer, razoável não é o ideal, eu quero melhor. Como é que você faria para melhorar essa aproximação? Aumenta o número de retângulos. Quantos retângulos tem aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 retângulos ali. Bota 100 retângulos. Aí você diz, espera aí, mas aí eu vou ficar uma semana desenhando retângulos, calculando áreas. Antigamente, quando isso começou, lá no século XVI, ficava-se até muito mais que isso, montando os retângulos, somando as áreas bonitinhas, né? Hoje em dia, o computador faz isso. Tem programas que fazem isso para você. Você aperta lá, ele calcula, ele bota 1000 retângulos, ele coloca 1 milhão de retângulos para você ali. Imagina 1 milhão de retângulos. Aqui tem 12, hein? Se tiver 1 milhão de retângulos, eles vão ficar fininhos, 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 mais fininhos do que essas linhas verticais que estão aí no desenho. Eles vão ficar tão fininhos que aqueles bicos praticamente somem. Você não vai nem conseguir enxergar os bicos, você vai ter que pegar uma lente potente para poder enxergar um micro bico para fora, um micro bico para dentro. Percebe?
A ideia é colocar muitos retângulos, para eles ficarem bem fininhos e aqueles bicos praticamente sumirem. E aí você consegue excelentes aproximações usadas na prática com ótimos resultados. Muita coisa na prática é feita assim, na aproximação, tá? Mas com uma grande variedade de retângulos, né? Um grande número de retângulos, você consegue aproximações muito boas. Existem outras técnicas de aproximação, inclusive mais modernas, mais sofisticadas. Essa é a técnica básica. Ela funciona 100%. As outras têm a vantagem de ser um pouco mais rápidas na hora de calcular. Mas, como é o computador que vai fazer, e os computadores hoje em dia estão super rápidos, então, você calcula a área usando 1 milhão de retângulos assim, num piscar de olhos. Quer ver uns exemplos? Vamos ver exemplo aqui. Olha essa curva aí. A escúbica de x, e aí eu queria saber o valor dessa área, que vai de 0 até 1. Podia ser um recurso financeiro que eu queria descobrir, tá? Depois nós vamos ver exemplos dessas coisas, de aplicações reais, tá? Olha lá. Queremos a área da região R, né? Então, vamos fazer aproximações. Olha lá. Isso tudo, os resultados que estão aqui, eu fiz no computador, tá? Eu tenho a impressão que eu fiz no Excel. Olha, no próprio Excel já faz super rapidinho. Com o Excel você pode ter uma programação junto. Não sei se vocês já experimentaram isso, mas o Excel admite que você trabalhe com a planilha e uma programação, que a própria Microsoft supre, ou então com outras linguagens de programação. Então, eu usei o Excel, acoplando no Excel uma linguagem de programação. E aí, vamos lá, o programa calculava o valor aproximado da área. Então, eu bati lá, 10 retângulos. Ele me deu esse número aí, 0,752516, esse número grandão aí. Quer dizer, pequeno, né? Porque é 0, mas com muitas decimais. Aí eu falei, vamos ver com 1000 retângulos. Olha o que aconteceu. 0,75000 quebradas. 1000 retângulos. Imagina 1000 retângulos encaixadinhos aqui nessa região R que está aí no quadro, na imagem de vocês. 1000 retângulos, cada retângulo vai ser no máximo da largura desse eixo vertical Y aí. Provavelmente menos da metade da largura desse eixo, né? Então, com 1000 retângulos, aqueles bicos que ficam para fora, que ficam para dentro, né? Lembra dos bicos? Vou voltar lá nos bicos. Olha ali os bicos. Com 1000 retângulos, esses bicos para fora, bicos para dentro, vão ficar praticamente invisíveis, né? A olho nu você não vai conseguir enxergar, vai ter que usar uma lente para vê-los. Mas eu não parei, não. Eu botei 1 milhão de retângulos. Olha, fração de segundo ele deu resultado. Uma fração de segundo. Deu 0,75000000. O que isso está indicando? Qual é a área dessa região? Pelo menos, aproximadamente, eu posso dizer que é 0,75. Com certeza. Se com 1 milhão de retângulos deu 0,750000 quebrado lá embaixo, para a maioria das aplicações práticas, aquele quebrado lá embaixo tem significado nenhum. Ninguém vai usar aquele quebrado lá embaixo para nada, né? Na maioria das aplicações. As aplicações econômicas, então, esse quebradinho lá embaixo, ninguém quer saber dele, né? Então, essa área, pelo menos, ela é aproximadamente igual a 0,75. 1 milhão de retângulos, imagina 1 milhão de retângulos aí nessa figura. Eles vão ficar tão fininhos que se eu desenhar aí um retângulo desses, você não vai ver. Ele é tão fininho que você vai precisar de uma lente para enxergar o retângulo. Aqueles biquinhos para fora, para dentro, aquela escadinha de biquinhos que fica, né? Praticamente sumiu. É uma coisa que não vai pesar no cálculo, né?
Então, eu posso até supor uma coisa um pouquinho mais à frente. Repare, eu escrevi ali R aproximadamente a 0,75. Eu posso até me perguntar, vou modificar ali. Eu posso chegar e dizer, essa área é capaz de ser 0,75. Eu não tenho certeza, mas que ela leva jeito de ter esse valor. Concorda com essa suposição? Ela é razoável, né? Pode até não estar certa, mas ela é bem razoável. Vocês concordam? Vamos ver outro exemplo. Olha, agora botei essa curva aí, essa parábola. x2 menos 4x mais 4, dá uma parábola, né? Todo mundo sabe. E tinha uma região ali, que vai de x igual a 0 até x igual a 2, entre a curva, né? Ou como está escrito ali em cima, sob a curva, né? Entre a curva e o eixo x. Tá? Vamos lá. Mesma coisa. Qual é a área da região R? Vamos calcular. Lá no Excel, com uma programação acoplada nele, usando uma programação, botei 10 retângulos, veio a resposta aí. 2,660000. 10 retângulos já dá uma aproximação razoável. Mas vamos melhorar. 1000 retângulos. 2,666666, sei lá quantos meias, depois 0000. Botei 100 mil retângulos. Olha o que deu. 2,666666. Repara, cada vez que eu fico mais preciso, cada vez que eu aumento o número de retângulos, cada vez que eles ficam mais fininhos, os bicos ficam menorzinhos, ou seja, cada vez que a aproximação melhora, aumenta o número de algarismos 6 ali, né? Então, nem fui adiante, parei aí no 100 mil. Olha, a área da região R ali em cima perguntando, eu posso supor que é uma dízima, 2,66666, algo parecido com isso. Posso até me perguntar, isso deve ser igual a 2,66666, dízima periódica. Se for igual a essa dízima, então 2,66666 é a mesma coisa que 8/3. Bom, nesse momento aqui, a gente não pode jurar que é igual. Mas, com certeza, aproximadamente é. Uma pergunta que surge aqui. Tá, você está colocando os retângulos, está somando as áreas, está obtendo um valor muito aproximado que vai funcionar na prática perfeitamente. Agora, como é que você está encaixando esses retângulos ali dentro tão certinho, né? Qual é o segredo para encaixar retângulos? Hã? Isso é a coisa mais fácil do mundo. Vamos ver. Cálculo aproximado da área sobre a curva, construindo os retângulos. Né? Agora é o que a gente quer, a charada, né? Eu falei, isso é a coisa mais fácil do mundo. E realmente é. Vou imaginar, tinha aqui a região, de novo daquele primeiro exemplo, né? A raiz de x, né? Eu acho que foi aquela mesma que a gente fez no início. Talvez o intervalo era outra. Não, a que a gente fez era a raiz cúbica, né? Não, esse é um novo exemplo. Tá bom. Olha aí. De 1 até 7. Eu vou fazer o seguinte, como eu vou construir os retângulos aqui, para vocês verem, eu vou botar só 3 retângulos, né? Porque se eu for construir 50 retângulos aqui, a gente vai ficar até a semana que vem aqui nessa aula sem fim, né? Então, eu vou botar só 3 retângulos para vocês verem qual é a jogada. Olha só, para construir os retângulos, eu preciso de 2 coisas, a base e a altura. Fim, né? Então, olha só. Vamos lá. Olha aí, 3 retângulos. Vamos observar como é que isso foi feito. Repare que eu usei a mesma base para todos eles. É obrigatório? Não, eu estou fazendo uma aproximação. Podia ter um deles ter base maior, o outro podia ter base menor. Mas, convenhamos, é mais prático botar logo todo mundo com a mesma base, né? De 1 a 7, tem 6 unidades, né? De 1 até 7. 3 retângulos, divido 6 unidades por 3, ou seja, 2 unidades para cada base. Pronto, está arrumada a base dos retângulos.
De 1 até 3, de 3 até 5, de 5 até 7. Pronto. Isso é o mais fácil, né? Ah, não quero todo mundo com a mesma base. Tá bom, use com bases diferentes, faz do jeito que você gostar mais. Assim é mais prático, né? Claro. Bom, e depois? Precisa das alturas, para eles ficarem batendo ali na curva, né? Olha, repara ali no desenho. A altura, cada altura dessas, de cada retângulo, né? É o valor da função num certo x. Repara, a altura do primeiro retângulo é exatamente o valor da função em x igual a 2. É o f de 2, não é? E o segundo retângulo, o azul, a altura dele é o valor da função em x igual a 4. E o terceiro retângulo vermelho, a altura dele é o f de 6, o valor da função em x igual a 6. Ah, mas tem que ser assim? Não. Você escolhe um ponto qualquer na base do retângulo e o valor da função nesse ponto qualquer aí serve de altura do retângulo. Então, por que você usou ponto médio, né? Repara que eu usei os pontos médios, né? Porque assim fica mais prático, só isso. Botei as 3 bases iguais e o ponto assim, de referência para achar a altura, eu usei o ponto médio de cada base. Então, a altura do primeiro retângulo é o f de 2, depois é o f de 4, depois é o f de 6. Então, olha só, o cálculo da área aproximada ficou muito fácil. Olha lá, vamos calcular. Área aproximada. Área do retângulo amarelo, f de 2 vezes a base 2. Né? Área do retângulo azul, f de 4 vezes vezes a base 2. Área do triângulo vermelho, f de 6 vezes a base 2. Agora é só calcular f de 2, f de 4, f de 6. Tem uma hora que apareceram ali os valores, depois sumiram, foi uma falha ali do slide, mas tudo bem. Eles eram para continuar. Tá mal. Olha só, f de 2 é raiz de 2, que a função f de x é raiz de x. Então, fica raiz de 2 vezes 2, primeiro retângulo. Retângulo azul, raiz de 4 vezes 2. Retângulo vermelho, raiz de 6 vezes 2. Uma continha simples, aproximadamente 11,72. Viu lá? Aí parece, bom, entendi. Mas essa aproximação deve estar uma droga, né? Porque só 3 retângulos, né? Sabe que não está uma droga? Se você olhar o desenho, você vê que as partes para fora compensam as partes para dentro. Não perfeitamente, né? Mas aproximadamente. Então, olha lá o retângulo amarelo. O que ele tem de área a mais naquele bico para fora, mais ou menos compensa com o que ele não contou de área naquele bico ali para dentro, aquela areazinha branca em cima dele. Está vendo? Mesma coisa acontece com o azul, com o vermelho. Então, tem erro para mais e erro para menos. E esses erros tendem a se compensar mais ou menos. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Olha só. Eu comparei esse resultado com o valor exato da área, que a gente ainda não sabe calcular, mas logo, logo vai saber. E, nessa aproximação, o erro deu de 0,34%, o erro relativo. Convenhamos que é um erro bem pequeno, né? Um erro menor que 0,5%. É um erro bem pequeno. Se você botar aí 1.000 retângulos, você vai conseguir uma aproximação excelente, muito boa. Tá? É claro que aqui, né, botamos pouquinhos para ficar fácil de enxergar. Está claro isso? Insisto, as bases iguais, só por praticidade. Usar assim, aquele ponto de referência para calcular a altura de cada retângulo, eu usei no ponto médio de cada base. Também só por praticidade, para ter um padrão. E aí você vai trabalhando dentro daquele padrão no fim. Não tem que esquentar a cabeça. Né? Agora, isso
é uma escolha, né? Não precisava ser assim. Eu acho mais prático assim, e muita gente trabalha assim, né? Agora, nem sempre você consegue trabalhar assim. Às vezes você precisa pegar um ponto mais para lá, mais para cá, vocês já vão ver já exemplo disso, tá? Agora, sempre que possível, eu uso esse esquema assim, sabe? Que é o mais prático, padrão, você não tem que ficar, e agora, o que eu faço? E no próximo retângulo, vou fazer como? Não, tá tudo desse jeito que vai dar muito certo, tá? Agora, olha, ainda há pouco eu falei aqui, está escrito aí, o erro nessa aproximação foi de tanto. Quer dizer, eu tenho um meio de calcular o valor exato. Poxa, por que a gente está perdendo tempo calculando o valor aproximado se existe um meio de calcular o valor exato? Né? A boa pergunta, né? O que acontece é o seguinte, nem sempre é possível calcular o valor exato. Há muitas aplicações importantes, como acontece, por exemplo, na estatística, em que você, na hora de calcular a área, você não tem ferramenta, não tem instrumento matemático que te permita calcular a área exata. Você tem que calcular a área aproximada. Então, há muitas situações onde você tem que fazer por aí, tá? Vai lá no computador, existem zilhões de softwares para computador, para celular, né, para smartphone, tem um monte deles, tá? Tem planilha Excel, tem um monte de coisa que calcula o valor aproximado. Então, não é uma coisa que dá trabalho. Você pode fazer no seu celular. Se você baixa um aplicativo que calcula isso, né? Só dá uma buscazinha lá na loja de aplicativos do seu celular, né? Do seu fabricante, que você acha lá um monte de programas que calculam isso. Tem sempre um monte. Aí, com umzinho deles, você acha, digita ali a função, digita alguns nem perguntam o número de retângulos, não pergunta nada, eles só querem a função e o intervalo, aqui nesse caso, de x igual a 1 até x igual a 7. Eles só querem isso. O resto eles se viram por conta própria, eles escolhem como é que eles vão dividir, como é que eles vão montar a coisa, eles mesmos escolhem e te dão um resultado aproximado. Muito bom. Tá? Agora, muitas vezes você consegue achar valor exato. Tá? Esse daí eu dava para achar, tanto que eu pude comparar, né? O valor exato e o valor aproximado. Agora, muitas aplicações dependem do valor aproximado. Tá? Estatística é um exemplo, e aplicações econômicas, aplicações em várias áreas. Você, às vezes, não tem como dar uma função esquisita que não tem recurso matemático que permita o cálculo exato. Então, é por aí mesmo, no cálculo aproximado. E, obviamente, historicamente, né, ao longo da história, né, o que surgiu primeiro foi o cálculo aproximado, né? Até que, em determinado momento, descobriram o cálculo exato, né? Mas que tem essa restrição. Nem sempre é possível utilizá-lo. Tá ok? Olha, vamos ver aqui, acho que aqui tem mais uns exemplos. Ah, tem. Professor, Oi, diga. é porque se dá para calcular o erro da aproximação, não dá para corrigir a aproximação com base no erro, na porcentagem de erro? Dá, claro. Agora, ali era só para mostrar, né, que o cálculo aproximado ele é bom, né? Mesmo com poucos retângulos, né? Ele é bom, ele funciona bem, tá? Foi só para isso, como ilustração, tá? Agora, se você Sim, sabe o entendi. tamanho do erro, aí tudo bem, você vai lá e corrige, né? Ó, agora, muitas vezes, acontece assim, por exemplo, em cálculos aproximados, às vezes o negócio é meio maroto, tem um negócio assim, o erro máximo é de tanto. Isso acontece muito nas eleições, quando vocês veem aquelas pesquisas de quem é que é o preferido aí para ganhar as eleições, vem aquela coisa, a pesquisa deu que fulaninho está na frente com 30% das intenções de voto, mas isso tem um erro de mais 2 e menos 2, para mais, para menos, né? Então, às vezes acontece isso, né? Às vezes você consegue estimar o erro, mas assim, numa margem de variação, tem um erro máximo, né? Você não sabe exatamente qual é o tamanho do erro. Agora, ali o erro era aquele mesmo, tá? Eu tinha o valor exato, tá?
Mas foi só para ilustrar, né, que a aproximação era boa, apesar do pequeno número de retângulos, né, que dava uma aproximação boa. Tá? Só por causa Sim, disso. entendi. Muito obrigado, professor. Nada. Olha lá, exemplo. Tá aí. Isso é um gráfico que a gente não conhece a função. Na prática, muitas vezes acontece, porque você está observando um certo fenômeno, está observando o preço de uma commodity no mercado internacional. Você não tem função. Você tem assim, hoje vale tanto, amanhã deu tanto, anteontem valia tanto, mês passado valia tanto. Aí você consegue ir desenhando uma curva. Mas você não tem a função, você só tem pontos isolados, né? Ah, no dia 1 o valor era tanto, no dia 2 era tanto, e assim por diante, né? Então você tem pontos isolados, você pode até imaginar, ó, a curva deve ser mais ou menos por aqui, tá? Aí, como nesse desenho aí, eu botei 3 pontos, eu botei só 3 pontos para simplificar a vida, né? Na verdade, num caso prático, você quer obter muitos pontos, né? Para ter poder fazer estimativas, né? Você precisa de uns 1.000 pontos, 100, 200, 500, 1.000 pontos, né? Para poder, às vezes com 100 pontos você já funciona muito bem, às vezes com menos, às vezes você faz até com 10, 20 pontos, dependendo do que for, tá? Olha só, então, você encontrando alguns pontos, existem formas de você descobrir aproximadamente qual é a função que tem aquele gráfico. Você pode descobrir aproximadamente qual é a função. Mas é aproximadamente, você não descobre uma função exata, você descobre uma aproximação de uma função cujo gráfico vai ser aquela curva que passa por aqueles pontos que você observou e foi medindo ao longo do tempo. Ah, dia tal valia tanto, uma semana depois já valia não sei quanto, né? Você vai marcando, desenhando num gráfico, tem um monte de pontos. Existem técnicas que, né, a econometria utiliza isso, tem técnicas de econometria para isso. Você pega aquele monte de ponto e encaixa uma função ali, cujo gráfico vai dar aquela curva, encaixa uma função que passa ali por aqueles pontos, né? Agora, é um resultado aproximado. Então, mesmo que você passe a trabalhar com essa função, né, você sabe que essa função é aproximada, então os resultados que você vai obter são aproximados. Né? Vocês devem ver isso lá em econometria. Tem livros de econometria só sobre isso. Como é que você encaixa uma curva num monte de pontos? Eu quero a função. Aí tem técnicas, tá? Dão um resultado aproximado. Tá? Mas você consegue. Às vezes os pontos são todos loucos para lá, uns para cima, outros para baixo, um para cá, tudo misturado, uma confusão. O negócio consegue botar uma curva que vai passando por ali, mais ou menos, e tal, e dá uma boa aproximação. Tá? Aí você tem a função, a f de x. Né? Bom, mas nesse exemplo aqui não tem f de x, não. Eu tenho só uns pontos e vou botar só 3, né, para simplificar a nossa vida. Né? O ideal era ter uns 50 aí, né? Mas com 50 é aquela história, a aula não acaba hoje. Né? Então, 3 pontos. E, vamos lá, eu quero saber uma certa área. Essa área aí, que vai de x igual a 10 até x igual a 40. Essa área podia ser um indicador financeiro qualquer, podia ser, talvez, quem sabe, uma probabilidade de um evento ocorrer, alguma coisa aí qualquer. Tá? Bom, eu tenho 3 valores da função só. Então, isso significa que eu vou ter apenas 3 alturas para retângulos. Então, eu vou ter que me limitar a trabalhar com 3 retângulos. Cada valor desse da função vai fazer o papel de uma altura de um retângulo. Está percebendo? Olha lá. Então, vamos encaixar os retângulos. Olha aí, encaixei 3 retângulos usando aquelas alturas. Não ficou lá muito simétrico, né? Porque eu não pude escolher aquele ponto de referência onde eu traço a altura. Eu usei o que tinha. Veja no primeiro retângulo, né, o mais à esquerda, o ponto está muito para a direita, né? Que dá uma discrepância ali, tem um bicão, esse primeiro retângulo da esquerda, ele tem um bicão para fora e um biquinho para dentro. Ele está meio desequilibrado, né, em termos de aproximação, né? Mas é o que tem, né?
É esse. Ó, segundo retângulo, até que ficou mais ou menos, o terceiro também está mais ou menos equilibrado, né? O primeiro retângulo é que deu uma discrepância ali. Mas, na prática, se você só tem pontos soltos, você tem que trabalhar com o que você tem, né? E a aproximação que der é a possível de dar, né? Tá? Olha lá. 3 retângulos, 3 areazinhas para somar, né? Então, vamos lá. Área aproximada. Primeiro retângulo é o f de x1. Ali no gráfico nem apareceu o valor desse x1, né? Desse primeiro ponto. Então, eu chamei ele de x1, né? No desenho anterior, acho que ele nem aparecia x1, não. Aparecia, ó. Não tinha, né, x1. Eu que botei nomes ali para a gente poder fazer referência a eles, né? Então, olha lá. Primeiro retângulo, altura f de x1, base 10. Segundo retângulo, base 10 também, altura f de x2. Terceiro retângulo, f de x3, base 10 também. Pelo menos as bases eu consegui encaixar ali iguaizinhas, né? Para ficar mais fácil o trabalho, né? Agora, a gente tem os valores de f de x1, f de x2, f de x3. Então, 8 vezes 10, mais 10 vezes 10, mais 11 vezes 10, está aí. Aquela área valeria 290. Possivelmente algum recurso financeiro, alguma coisa assim. Entenderam? Olha, agora eu vou botar um aqui para vocês. Esse aí. Me acha essa área aí? Tem alguns dados. Professor, desculpa. Você pode voltar no último, no anterior? Volto. Esse aqui? Sim. Eu não entendi direito como você achou os valores de fx1 e fx2. Pode explicar de novo, por favor? Não, esses valores foram dados. Repara. Ah, tá. Entendi. Repara, olha só, voltando. Opa, voltei demais. A situação era essa. Eu tinha isso. Sim. Os valores dados. Não foram dados x1, x2 e x3, mas os valores de fx1, fx2 e x3, né? Eram dados. Aí, a área era essa. Ah, verdade. Tá? Eu encaixei os retângulos ali. Eu tinha aquelas alturas. Se eu não tivesse aquelas alturas, eu não podia fazer nada. Aí eu desistia. Tá? Verdade. Eu tinha ignorado isso. Obrigado. Nada. Então, pá. Professor, Oi. nesse caso não tem como calcular a exata, porque a gente não tem a função, só a aproximada? Nesse caso, só aproximada. Não sabe a função. Para a área exata, você tem que saber a função. Tá? Sem saber a função, você não calcula. O cálculo da área exata, em geral, é fácil. Tá? A gente vai ver, na próxima aula a gente vai ver, na sexta-feira a gente vai ver como fazer. Hoje não deve dar tempo, né? Mas vocês vão ver que é bem fácil. Agora, tem que ter a função. Tá? E tem que ser uma função que dê para calcular, porque para algumas funções não dá. Tá? A gente vai ver isso tudo. Vamos lá. Respondi você? Respondeu. Obrigada. Olha lá. Então, para vocês agora, gente, lápis, papel. Me arranjam um valor aproximado para essa área aí. Olha, aqui no limite, no título, esses dois títulos eram cálculo aproximado da área, né? Saiu da integral definida. Vocês depois vão ver que é a mesma coisa, mas por enquanto era para sair integral da área, e saiu errado, eu me distraí na hora lá, nem vi. Tá? Era cálculo aproximado da área sob a curva, né? Eu acho que no exemplo anterior, nesse exemplo anterior estava certo, cálculo aproximado da área sobre uma curva, né? Esse último exemplo, no último slide, puxa, eu dei uma escorregada aqui, em vez da área, eu escrevi da integral definida. Depois, na aula de sexta-feira, vocês vão ver que é a mesma coisa, essa tal de integral definida, ela vai nos dar a área. Só que não é sempre a mesma coisa. Às vezes é a mesma coisa, às vezes não é. Tem uns detalhes aí que a gente vai ver sexta-feira, tá? Mas aqui era para sair cálculo aproximado da área, que nem foi até agora, né? Poxa vida, no último slide você bateu errado a dose, né? Mas tudo bem, já está corrigido, tá? Área sobre a curva. Vai lá, gente, com vocês.
monta os retângulos, soma as áreas, enfim, é bem rápido, não tem mistério. E aí, está saindo aí? Terminando aí, me avisa. Então, pessoal, calcularam ou não? Encaixa os retângulos aí. Você só tem 3 alturas. Hã? Então, não tem jeito, só tem 3 retângulos possíveis. Acho que foi, professor. Foi? Vou já fazer aqui. Estou aqui. Só um minuto. Então, tinha os valores 3, 6,4 e 10, né? Então, tá, eu estou desenhando aqui, passando o desenho aqui para o quadro, para a gente poder fazer no quadro.
3, 6,4 e 10, não é isso? Estamos só passando aqui. Já vou abrir. Só um minuto, gente. Pronto. Olha lá. Passar para o quadro. Não, peraí, passei por cada errado. Peraí. Pronto. Tá aí. Era um gráfico assim, né? Era assim mesmo, professor. A gente queria saber a área entre de 5 até 35, né? Era essa área toda aqui. Toda essa região. E tinha, vamos dizer assim, vamos botar aqui, os valores dados. Já começava em 5, terminava em 35, e os valores da função que a gente conhecia era para esses três números, 10, 22 e 29. Né? Bom, vamos dividir em três retângulos, né, já que a gente só tem três alturas, e vamos colocar bases iguais, para ficar fácil, né? Ó, de 5 até 35 são 30 unidades, né? Então, três retângulos, cada um vai ter 10 unidades de base. Então, se o primeiro retângulo começa aqui no 5, o segundo vai até o 15. Vou escrever aqui embaixo, que é para não misturar com esses números aqui, né? Então, o primeiro retângulo... Opa, foi demais. Tem essa altura aqui, ó, altura 10. No ponto 10, na altura 3, né? O primeiro retângulo é esse aqui. Tá vendo? O primeiro retângulo aqui. Uma base 10, né? De 5 até 15. E a altura dada por esse ponto aqui. O segundo retângulo, base 10, ele vai até 25. Digamos que 25 seja aqui. Tá? Olha só. Então, a base dele vem daqui até aqui e a altura dele é isso. Então, é só subir até chegar na altura dele. Ó, vamos subir até chegar na altura dele. Olha o segundo retângulo aqui. Viram lá? E o terceiro? Vamos ver. Vai de 25 até 35, base 10, né? Base dele fecha aqui. E a altura dele é aqui no 29, que é o que tem, né? Então, ele vai subir até essa altura. Subir até aqui. Ó. Agora, é esse aqui. Viram? Pronto. Então, aí, três retângulos. Epa! Esse retângulo aqui passou de retângulo, né? Ó. E tem mais um espacinho aqui, né? Tá vendo? Esse é o terceiro retângulo. Tá claro? 1, 2 e 3. Agora é só somar. Vamos somar. Como é que vai ficar? Primeiro retângulo, base vezes altura. A altura dele é 3. Então, e isso aqui já era. Três vezes 10. Né?
Área do primeiro retângulo. Altura 3, base 10. Área do segundo retângulo. Altura 6,4, base 10. 15 a 25, né? Todos têm base 10, né? Mais terceiro retângulo. Altura 10. Base 10 também. Então, a gente vai obter como aproximação o quê? 30 mais 64 mais 100, que vai dar 194. Pronto. Só isso. Viu lá? Esse 194 é uma aproximação para a área, né, original, que era a área que vinha entre a curva e o eixo X, daqui até aqui, né? A área original era uma região assim, desenhando assim aproximadamente. Era uma região assim, né? Era essa região aqui. Né? Aqui era 5, aqui era 35, né? Era uma coisinha assim. Aqui passava o eixo X. Então, a área dessa região é aproximadamente 194. Essa aproximação não está nenhuma maravilha, mas também tem aquela história, né? Esse excesso aqui compensa com essa falta, compensa sim, mais ou menos, né? Esse excesso compensa com essa falta, esse excesso aqui no desenho está muito maior que essa falta daqui, né? Mas sempre dá alguma compensação, então isso diminui o erro da aproximação, né? Essas compensações de para fora, para dentro, para fora, para dentro, para fora, para dentro, né? Isso vai compensando, uma vai mais ou menos compensando a outra, né? O excesso, né, vai compensando a falta, né? Aí no final dá uma aproximação, mais ou menos e tal, né? Tá? Entendido isso? Tá claro tudo até aí, gente? Alguma pergunta? Não, né? Então, olha só. Eu vou tirar isso daí para a gente discutir mais um pouco. De uma maneira geral, como é que fica essa situação, né? Isso vai dar origem a uns nomes, a uns detalhes. Uma coisa importante, que todas essas áreas que nós fizemos exemplos hoje, todas tinham algo em comum. Em todas elas, a curva estava acima do eixo X. Né? Todas as áreas que a gente calculou tinham uma característica assim. A curva estava acima do eixo X. Né? Então, a gente ia aqui, começava aqui. Um número A e ia até um número B e tínhamos uma área aqui, acima do eixo X. Isso é importante. Ó, e a região a gente chamava de R. Pronto. Então, olha só. Área aproximada, né? De quem? Da região R. Essa região R é entre o gráfico de a função f e o eixo x. Agora, em todos os exemplos, isso foi importante, isso influenciou nos cálculos, né? Aqui é o gráfico. Em todos os exemplos, onde o gráfico da f está acima do eixo x. Quer dizer que os valores de f, eles são não negativos.
eles são positivos, ou, na pior das hipóteses, o gráfico podia encostar aqui no eixo X, fazer uma curva assim, encostar aqui, podia até ser nulo em algum ponto, onde f de x maior ou igual que zero, qualquer que seja x, no intervalo AB. Tá? Porque o intervalo AB definiu, estabeleceu, delimitou a região R. Se o gráfico da F continuar lá na frente e virar negativo, lá na frente, isso não me importa. Eu estou olhando aqui para o trecho onde eu quero achar uma área. Então, eu vou fazer a área aproximada da região entre o gráfico e o eixo X. Com essa condição, por enquanto, tá? A função, o gráfico da função está acima do eixo X, ou seja, ela é uma função de valores não negativos, né? Positivos ou nulos, tá? Ok? No intervalo AB. Cá para frente ou antes, não importa. Se antes ela ficava negativa ou depois, isso não vai fazer a menor diferença. Eu quero olhar para aqui, onde eu quero achar a área, tá? Então, olha só. A área era aproximada por uma soma de que tipo? A gente encaixava aqui alguns retângulos, né? Digamos que encaixasse N retângulos. O primeiro deles podia ser esse aqui. Olha lá. A altura dele é o valor da função aqui em x1. Eu vou botar esse x1 aqui embaixo, senão o desenho fica muito embolado, tá? Aí, ó, x1 é esse ponto aqui. É um ponto que a gente usou como referência para obter a altura do primeiro retângulo. E ele tem uma base ΔX. Eu pego AB e divido em vários pedaços, conforme o meu gosto, né? Então, o primeiro retângulo tem área f de x1 vezes ΔX. ΔX é o tamanho da base, tá? Ok? O segundo retângulo vai ser a mesma coisa. Eu vou ter um outro ponto aqui, x2, que vai servir de referência para eu achar uma outra altura. Bateu aqui. Aí aqui eu vou ter um segundo retângulo, tá? F de x2 vezes ΔX. Essas bases podem ser iguais. Aqui no desenho elas estão bem diferentes, né? Essa aqui está bem menor que essa, né? Então, eu posso pensar assim, aqui é ΔX1, aqui é o segundo ΔX, e assim por diante, né? Ó, mais até o último retângulo, que vai entrar cá no final. A gente vai seguindo aqui, colocando retângulos, até o último retângulo, digamos. A altura dele vai ser dada aqui pelo ponto xn, né? Aqui em xn, eu vou calcular f de xn. Ó, isso é a altura do último retângulo. Vezes a base do último retângulo. A base do último retângulo... Bom, esse ficou maior ainda, esse ficou mais ou menos igual a esse, né? Sei lá, podiam ser todos iguais, de preferência, né? Para ficar mais simples o raciocínio, o trabalho, né? Mas podem ser diferentes. O primeiro ΔX, segundo ΔX, último ΔX. Todo mundo está entendendo que ΔX são as bases dos retângulos, né? Vou botar aqui onde... Vou botar aqui. Se cada retângulo... Não, vou fazer diferente. Melhor. Vou mudar aqui um pouquinho. Fazer assim. Se ΔX1, ΔX2, etc., são as bases
dos retângulos? Pronto. Pronto. Então, a área é aproximada por essa soma. Tá? Então, posso sempre usar isso. Em todos os exemplos que a gente fez, a gente usou isso. E ainda tinha um adicional que a gente usou as bases, né? Os ΔX, todos iguais, né? Então, aqui o ΔX1, ΔX2, o último ΔX, ΔXN. Tá? Olha, tinha uma outra... Não, eu projetei aqui as duas imagens. Tá. Porque eu tenho... Tinha um detalhe aqui adicional, né? Que deve estar aqui naquelas que eu projetei. Deixa eu ver aqui na última. E aí eu já vou usar aqui o que eu tenho aqui. Espera aí. Olha só. A última foi essa, de construir o retângulo. Nós usamos 3 retângulos. Né? Lembram? Depois, fizemos esse exemplo esquisitinho, né? Colocando ali, encaixando ali os 3 retângulos. Depois coloquei o valor aqui, calculamos. Depois desse exemplo para vocês. Não tinha mais aqui. Eu estou procurando umas conclusões que eu tinha, mas não estão aqui, ficaram em outros slides. Então, vamos, eu vou começar aqui, conversa aqui com vocês. Tá? Então, eu volto aqui para o quadro. Sumiu. Tinha umas conclusões ali. Eu acho que eu sei onde elas estão, depois eu acho para vocês. Olha lá. Bom, qual é a ideia da gente, que a gente discutiu naqueles exemplos que a gente viu ali, que eu projetei para vocês? Quanto maior o número de retângulos, melhor deve ficar a aproximação. Vocês concordam com isso? Então, a ideia... Quanto maior o número de retângulos, melhor a aproximação. Não é? Tá certo? Ou seja, a aproximação vai melhorando à medida que o número de retângulos aumenta. Essa ideia está clara para todo mundo? Olha só. A aproximação. Em outras palavras, essa aproximação... Não, vou escrever diferente. Espera aí. Isso aí também não vai caber mais muita coisa aqui. Então, a ideia é essa. Quanto maior o número de retângulos, melhor a aproximação. À medida que eu aumento o número de retângulos, o valor da aproximação vai gradativamente se aproximando do valor exato da área. Vocês concordam com essa ideia? À medida que eu aumento o número de retângulos, essa aproximação, soma de área de retângulos, vai gradativamente tendendo para o valor exato da área. Concordam com o que eu estou falando? Está tranquilo para todo mundo? Então, eu vou escrever essa mesma frase de um jeito bem matemático. Vou escrever assim: quando o número de retângulos vai aumentando, 1.000, 1.000.000, sei lá. Eles estão aumentando, está aumentando. Tem um termo matemático para falar isso. Qual é o termo matemático para falar que alguma coisa está crescendo, cada vez mais, cada vez mais? Como é que se fala isso matematicamente? Tendendo ao infinito? Isso. Quando o número de retângulos tende a infinito,
o valor da aproximação. Como é que dá aproximação aqui? Eita. Bom, deu, né? Dá para ler ali a aproximação meio espremidinha. O valor da aproximação tende para onde? Para o valor exato da área. Tá? Essa é a tradução dessa ideia numa linguagem mais matemática, né? Tá? É a mesma coisa que está escrito em cima, só que numa linguagem um pouco mais matemática. Se o número de retângulos vai crescendo, crescendo, quer dizer, matematicamente, quando o número de retângulos tende a infinito, o valor dessa aproximação, qual? Essa aqui. Somando areazinhas de retângulos, né? O valor dessa aproximação tende para o valor exato da área. Percebem? Então, posso apagar aqui? Eu queria manter aqui. Não, vou tirar daqui. Vocês já sabem, né? A gente está fazendo a área aproximada da função f de x maior ou igual que zero, né? Tá. Olha lá. Vou até colocar aqui 1 hora igual que zero, né? Para ninguém esquecer que esse cálculo é um cálculo de dar uma área nesse caso, quando f de x é 1 hora igual que zero, né? Se o f de x fosse negativo, isso aqui, se para algum valor aqui o f de x desse negativo, ia bagunçar tudo, né? Porque ia entrar um valor negativo aqui, aí, em vez de somar a área, estaria subtraindo a área, né? Teria que tomar cuidado com esses detalhes, né? Agora, se tudo positivo, então tudo é área, está somando, está certinho, né? Tá? Ó. Ou seja, o limite, quando n tende a infinito, dessa soma aqui, ó, f de x1, delta x1, mais bolinhas, até f de xn, delta xn, né? Aqui estou somando a área de n retângulos, só que aí eu vou fazer o número de retângulos crescendo, crescendo, crescendo. À medida que esse número de retângulos vai crescendo, isso aqui tende para o valor exato da área. Tá? Então, o valor exato é esse limite. O valor aproximado é essa soma para algum número n de retângulos, sejam 3, 10, 1000, seja lá quantos forem, é um valor exato. Mas na hora que eu vou fazendo o número de retângulos crescer, 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 essa soma vai tender para o valor exato da área. Foi o que a gente viu naqueles exemplos todos. Tá? Agora, aqui eu vou colocar uma certa nomenclatura. Um símbolo e uma nomenclatura. Olha só. Se esse limite existir, vocês sabem que limite é uma coisa que nem sempre existe. Tá? Quando esse limite existe, ele recebe um nome. Adivinha qual é o nome desse limite? Vocês vão achar muito estranho, ou não. Esse limite, quando existe, ele é chamado de integral definida da função. Olha lá. Então, eu vou apagar aqui para poder escrever isso, que vai ter mais umas nomenclaturazinhas. Olha lá. Então, vamos colocar aqui. Esse limite, quando existe, essa ideia aqui, esse limite,
número de retângulos tendendo a infinito, aí quando no limite esse negócio tende para o valor exato da área, ela é usada em muitas situações. Depois, ao longo desse curso, a gente vai ver mais à frente, quando a gente está falando lidando com funções de várias variáveis, né? A gente vai ter uma coisa parecida, com a mesma ideia por trás. A gente vai fazer o número de parcelas de uma certa soma tender a infinito, e aí aquela soma vai tender para um valor exato de umas coisas lá. A gente vai chegar lá, mas é a mesma ideia. Essa ideia, exatamente como está aqui, ela é usada em várias situações diferentes. E a gente vai usar numa situação diferente depois mais na frente. Esse limite, quando existe, é chamado de integral. Vou até botar a letra maiúscula aqui para frisar bem. Integral definida da função f no intervalo AB. Olha lá. Eu tenho a função f definida aqui no intervalo AB. Eu queria saber a área entre o gráfico da f e o eixo x. A f estava assim, acima do eixo x. Eu vi, eu posso aproximar essa área por uma soma lá de meia dúzia de retângulos. Agora, se eu fizer o número de retângulos aumentar, essa área aproximada vai tender para o valor exato da área. Esse limite aí, que me dá o valor exato da área, quando ele existe, é chamado de integral definida da função f, no intervalo AB. Puxa vida, mas a gente vinha estudando uma coisa chamada integral, que não tem nada a ver com isso, né? Porque o mesmo nome, com duas coisas tão diferentes, né? Calma, tem mais um segredinho aí. Essas duas coisas tão diferentes, por incrível que pareça, de um certo ponto de vista, elas são praticamente a mesma coisa. Calma, que a gente chega lá. Calma, muita calma. Vamos aos poucos. Olha lá. Esse limite, quando existe, integral definida da função no intervalo. E vai ter uma notação. Claro, notações existem para simplificar a vida. Já pensou? Cada vez que você quiser se referir a isso, você tem que falar isso tudo. Ô, meu irmão, qual é a integral definida da função tal no intervalo tal? Tem que escrever isso toda hora, né? Não é prático, né? Então, a notação é o seguinte. Não vem de uma soma? Então, é representado por um S esticadinho. Aquele S que vem lá do latim, porque esse símbolo surgiu na Idade Média, quando eles escreviam textos científicos, todos em latim, ou preferencialmente em latim. Então, eles botaram um Szinho esticadinho, como escreviam no latim. Começou em A, terminou em B. Então, ele coloca assim. Coloca um A aqui embaixo e um B ali em cima. Aí fala, integral definida de A até B. É a soma de A até B desses retângulos. Quer dizer, mais do que a soma. É o limite da soma quando o número de retângulos tende a infinito. E aí basta escrever assim. Epa, mas está igualzinho o negócio que a gente viu aí, né? A integral indefinida, que era a tal da antiderivada, eu escrevi assim, né? E esse aqui, que é uma área, que é um negócio que, a princípio, não tem nada a ver com a antiderivada, a gente escreve quase igual. A única coisa que muda é o A e o B. A outra não tem A e B, esse tem A e B. A única diferença na escrita, né, na notação, aí tem coisa, né? Se a notação é tão parecida, tem coisa aí, né? A gente vai ver essas coisas. Só que hoje, acho difícil, né? Não vai dar tempo, talvez até dê para começar. Vamos ver. Olha só, essa é a notação. E você vai ler integral de A até B de f de x dx. O nome completo é integral definida de A até B de f de x dx.
Mas, normalmente, você fala só integral de A até B. Quando você fala que é de A até B, já fica implícito que é integral indefinida. Ou a integral definida, né? Porque a integral indefinida não tem de A até B. Não vai ter A até B, né? Então, aqui você pode só falar integral de f de x dx. Aí você já sabe que é indefinida. Aqui eu falo integral de A até B. Aí você já sabe que é a definida, que é esse negócio aqui. Tá? Olha, como calcular isso, né? Podemos calcular aproximadamente. Sempre é possível calcular aproximadamente. Agora, há casos importantes, vários, onde a gente consegue calcular isso aqui exatamente, tá? Nem sempre é possível, né? Mas vamos ver quando é que pode, quando é que não pode. A gente vai ver isso, tá? Às vezes, surgem dúvidas cruéis. Em algumas integrais, você olha para ela, e agora? Esse negócio dá para calcular exato ou não dá? Às vezes é complicado, às vezes você tem até que consultar livros para ver se vai dar, se não vai dar. Tem umas, às vezes, que complicam, tá? Mas nós não vamos ter esse problema, né? Os casos que vão aparecer para a gente não estão bem classificados, não vai ter problema, não. Tá? Olha só. Nessa anotação, esse azinho de baixo, ele é chamado de... Melhor. A e B são chamados de limites de integração. É o nome que se usa normalmente. Que nós vamos usar frequentemente, que todo mundo usa. Esse A é o limite inferior, chamado de limite inferior. Então, eu posso me referir, tem a integral aí, calcula aí, use como limite inferior o valor 10. Pronto, aí você já sabe que eu vou botar um 10 aqui. A é o limite inferior. E B, o superior. Tá? A função f de x, ela é o integrando, se usa esse nome, tá? Vamos escrever aqui por via das dúvidas, né? F de x é o integrando. Integrando da integral, né? Qual é integrando? É a função tal, tá? E um último nome é para essas somas. Essas somas que aproximam o valor da área, né? E cujo limite dá o valor exato da área, essas somas têm um nome. Será que cabe ali? Cabe. Vamos ver. Não sei se vai caber, não. Eu espremo a soma. F... Não. Como aquela ali, né? F de x1, delta x1, mais até o último retângulo. A soma das áreas dos retângulos, né? De N retângulos encaixadinhos ali na curva. A soma, ela tem um nome, às vezes os livros usam esse nome. Ela é chamada, ela tem um nome esquisitão. Não sei se vocês já ouviram falar nesse nome. Ela é chamada de soma de Riemann. Riemann se escreve assim, esquisito, com 2 N's no final. Isso é uma soma de Riemann. E Riemann era um matemático que trabalhou desenvolvendo essas coisas. Foi um dos que trabalhou desenvolvendo isso. Então, essas somas são chamadas somas de Riemann. Tá? Então, pode eventualmente aparecer escrito, a soma de Riemann, tal. Né? Bom, é claro que o nome importante mesmo é a integral definida, limite de integração, integrando, né? Isso aqui é a observação. Tá? 2 detalhes finais importantes. Vamos lá. É que isso aqui representa uma área, mas
Isso aqui é o limite desta soma, né? Onde aparece f de x1, f de x2, f de xn. Então, isso aqui representa uma área entre um gráfico de uma função f e o eixo x, de A até B, desde que o quê? O gráfico da função está acima do eixo x. A f, pelo menos no intervalo de A até B, ela é maior ou igual que zero, ela é não negativa. Está vendo? Porque se por acaso ela, em algum momento ela ficasse negativa, aí as áreas não iam ser mais dadas por isso, né? Porque ia aparecer valores negativos aqui, ia ter uma área de algum... Imagina que esse x1, f de x1 fosse negativo. Aí você, nessa expressão aqui, esse valor negativo não é a área do retângulo, é menos a área do retângulo, né? Não é a área do retângulo. E aí, em vez de somar áreas, você ia estar subtraindo essa área, né? Ia bagunçar tudo. Então, essa camaradinha aqui, ela te dá a área entre a curva e o eixo x quando a função é positiva. Tá? Vamos escrever isso, que isso é muito importante. Aí você diria, puxa, mas não dava de dar um jeito na integral para ela funcionar sempre? Não interessa isso. Porque para muitas aplicações, o que se está interessado não é exatamente a interpretação área, é uma outra interpretação na qual valores negativos aqui na soma fazem sentido. Tá? Então, não daria área, mas daria uma interpretação que faz sentido prático. Tá? Então, às vezes, tem isso. Bom, eu vou escrever esse detalhe aqui, depois nós vamos ver como lidar, como calcular a área quando o gráfico está abaixo do eixo x. Aqui é o x. Olha só como é que é a história. Então, a integral de A até B de f de x dx representa o quê? A área entre o gráfico de f e o eixo x de x igual a até x igual a b, não é sempre. Isso acontece quando f de x o gráfico da f está acima do eixo x, né? Quando f de x é maior ou igual que zero nesse intervalo AB. Tá? Isso não pode esquecer. Ah, não é qualquer área, não. É área nessa situação. Depois nós vamos analisar. Ah, mas e se o gráfico fizer assim? Como é que eu faço essa área toda? Né? Vamos ver. A gente vai ver como é que faz, tá? Tem uns detalhezinhos que você ajeita e consegue obter sem maiores problemas, tá? O que mais? Segunda coisa. Isso aqui é obtido através de um processo de limite. Pô, mas a gente vai ter que fazer esse limite? A gente vai ter um jeito prático de encontrar o resultado, tá? Mas é um processo de limite, tá? Que a gente vai conseguir fazer sem esquentar a cabeça. Vai ter um jeito muito prático de fazer. Poxa, estou só mexendo com a curiosidade de vocês, né? Parece até novela, né? No próximo capítulo, a gente vai ver qual é o jeito muito prático de fazer isso, sem precisar fazer aproximações. Isso vai ser possível em muitos casos, mas não em todos. E é fácil de fazer, muito fácil, rapidinho. Poxa, cara, então mostra isso logo. Calma. Esse vai ficar para o próximo capítulo. Tá? Porque ainda tem que falar um detalhezinho aqui para fechar essa parte. Olha lá. Olha só. Tá, então, primeira coisa. Segunda coisa.
o limite utilizado, né? Vamos dizer assim, para encontrarmos essa área, né? Esse negócio aí. Esse limite, essa integral é o limite. Limites nem sempre existem, né? Então, pode não existir, tá? Há casos onde não existe. As funções que nós vamos usar, sempre vai existir, não vamos ter esse tipo de problema. As funções vão ser sempre, para elas sempre vai haver esse limite, tá? A gente não vai... Normalmente são funções mais esquisitonas, sabe? A gente vai se conscientizando disso durante as aulas, tá? Agora, aí tem uma nomenclatura aqui. Quando esse limite existe, ou seja, quando dá para calcular esse treco, né? A função recebe um nome especial. A função f, ela vai ser dita o quê? Quando esse limite existe, eu posso calcular o limite que se chama a integral da f. Então, se eu posso calcular o limite, que é a integral da f, a função é dita integrável. Intervalo AB. Ou só integrável, tanto faz. Tá? Então, tem esse nome. Aí você fica com um problema aí, né? Puxa vida, mas e se eu pegar uma função qualquer ali no livro, no caderno, sei lá onde, na aula de econometria, como é que eu vou saber se ela é integrável ou não? Como é que eu vou saber se dá para fazer o limite? Como é que eu vou saber esse limite? Limite é aquela história. Limite, às vezes, existe, às vezes, não existe. Fim, paciência. Né? Aí não dá para integrar. Né? Olha, uma maneira prática de saber é pela seguinte propriedade que eu vou botar aqui. Posso apagar ali para escrever uma propriedade? Propriedade básica, bem simples. Você lembra das funções contínuas? Lembram? O que é uma função contínua, assim, intuitivamente, sem definições matemáticas? Função contínua. É aquela função que você vai desenhar o gráfico dela, você consegue desenhar o gráfico sem tirar a caneta do papel, no caso, a caneta do quadro, né? Quando eu tenho que pular, ó, aqui eu tenho que tirar para... Quando tem que pular, ela tem pontos onde ela é descontínua, né? Lembra disso? Às vezes tem um buraquinho aqui, ó, e o ponto, em vez de estar aqui em cima. Às vezes as funções esquisitas assim, que o ponto sai fora do lugar. Casos práticos, hein? Casos práticos, assim, de aplicação mesmo em economia. Você encontra a função assim, com um ponto lá para cima ou lá para baixo. Esses gráficos que não são formados por uma linha contínua, né? É porque, nesses casos, a função é dita descontínua, naqueles pontos onde há o pulo, né? Onde tem uma falha. Se o gráfico da função não tem falha nenhuma, então ela é dita contínua, tá? Então, a propriedade é o seguinte. Se a f, uma função f, ela é contínua em um intervalo AB, contínua. Essas funções comuns da gente, tipo e elevado a x, ln de x, x2 menos 5x mais 1, todas elas são contínuas dentro dos seus domínios, né? Então, olha lá. Se a função f é contínua em intervalo AB, então ela é integrável em AB. Isso é uma propriedade
que exige uma certa teoria para ser demonstrada. A gente não vai demonstrar isso, mas é bom de registrar. Qualquer função contínua, essas funções comuns que são contínuas, você já sabe, integrável. Tá? Lá na frente, a gente vai discutir rapidamente o caso das funções que apresentam descontinuidades. Aí ela pode ou não ser integrável, tá? A gente vai dar uma discutida rápida sobre isso. Gente, até aí, está tudo bem? Vocês entenderam as ideias? Registraram tudo? Tá? Olha. Sim, professor. Hoje, mais tarde, não vai ser já, não vai dar. Mas mais tarde, lá para o final da tarde, lá para as 18 horas, vai entrar na página exercícios sobre a aula de hoje. Eu ainda vou ver como é que vai ser. Talvez eu coloque alguma coisa do TAM. Lembra o livro do TAM? ST-TAM, que eu tinha falado? Se eu botar, vai ser da segunda edição mesmo. A terceira edição, a Amazon não me entregou até hoje. Eu tenho que entrar lá para ver o que eles aprontaram. Porque nunca chegou. Eu vou ter que reclamar lá com eles. De vez em quando a Amazon dá umas mancadas dessas. Você pede, o negócio não chega nunca, né? Você tem que ir lá reclamar, não sei o que e tal. Mas olha só. Então, eu estou sem a terceira edição, ficamos na segunda edição. Talvez tenha alguns exercícios de lá. É possível que tenha também uma lista 2. Eu vou examinar isso agora à tarde. Lá para as 18 horas vai entrar uma relação de exercícios lá como na página, né? No local de exercícios da página. Ok? Alguma Professor, pergunta? Oi, diga. eu tenho uma dúvida, mas é de uma parte da última aula, porque eu estava fazendo a lista, e a lista número 9, letra D, eu fiquei numa dúvida de um conceito. Teria como você ver ela aí ou você está sem a lista? Olha, eu posso fazer aqui, agora só um detalhe. Guarda aqui um minutinho. Sobre essa aula mesmo, alguém quer perguntar alguma coisa? Que a gente está no limite de tempo, por isso que eu estou fazendo essa separação, tá? Aguenta você aí, que eu já vou te responder. Sobre hoje, sobre toda essa conversa aqui, alguém tem alguma pergunta? Não? Então tá. Então eu vou encerrar a aula, mas não vou... eu vou desligar aqui a gravação e aí eu atendo ao colega que está com uma dúvida da aula passada. Tá ok? Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Não, então tá. Não, professor. Formalmente, a aula está encerrada, tá?